Muito bom dia a todos. Espero que vocês estejam super bem nessa quinta-feira. Hoje estamos aqui no estúdio fazendo uma produção super especial. A gente vai dar início ao Masterclass Gestão de Custos de IA. E esse é um assunto que pode estar te preocupando já, ou ainda não. Talvez você só esteja aqui de curioso. Mas o que a gente vem aqui escutando e o que a gente pretende fazer hoje? É um encontro com especialistas, com dois especialistas, nesse mundo de IA que mostram e exploram a questão dos custos. A gente vê um hype muito grande em IA, um crescimento de uso e uma dependência das empresas acontecendo. E isso, com o tempo, se transforma em processamento, se transforma em storage, se transforma em custos que ficam ali se acumulando. Obviamente, com o olhar de FinOps, isso pode ser prevenido e otimizado, mas tem muitas outras coisas para serem discutidas. O melhor uso, a governança, a implementação. Então, para que esse seja um ambiente de ampla referência, amplo conhecimento, a gente traz aqui pesquisas, cases, histórias, expertise real. Para ajudar a conduzir nessa Masterclass, na verdade, fazer tudo que ela tem aqui do ponto de vista intelectual, a gente tem duas pessoas que são experts nesse assunto. Um é o Renato Lopes, é gerente de Data Analytics da Ford. Renato, se você pudesse apresentar? Ok. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela introdução aí, Felipe. Eu trabalho na Ford, né? Já tenho bastante tempo. Não vou entrar em detalhes de quantidade de tempo aqui para não revelar nada de idade. Mas eu trabalho há bastante tempo na área, sempre tive na área de TI, sempre focado, né, nessa área. E há uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, iniciei na área de dados, com a função de montar uma área de dados para a América do Sul. E estamos focados aí nesse processo nessa jornada aí de IA, de etc. E estamos nesse item aí. Excelente, Renato. Obrigado pela sua presença. O Lourenço de Paula é Growth Executive Director do MEF. Por favor. Bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aí, que está marcando presença aí nesse nosso papo aqui, que acho que vai ser super interessante. A MEF, hoje nós somos um ecossistema aí de produtos de AI, pessoas super especialistas na implementação de projetos que nós vamos conversar bastante hoje, né? Então nós acabamos ajudando o nosso cliente a implementar esses projetos com AI generativa, projetos de dados, né, nos mais variados segmentos de negócio e também nas diversas áreas de negócio da empresa. Então, a gente busca trazer eficiência, né, ganho de velocidade na implementação do projeto, antecipando também problemas que o nosso cliente possa ter com a implementação de projetos de IA generativa, né, porque a gente é algo muito novo, mas a gente já vem trabalhando com isso já há algum tempo e colocando projetos em mundo real para rodar. Né? Não são só POCs, são coisas que entram para missão crítica e a gente hoje consegue antecipar alguns problemas aí que os clientes podem ter. E eu acho que esse nosso papo hoje vai ter muito disso, né? De trazer problemas que as pessoas podem nem imaginar que elas vão ter ali na frente. Muito bem. Pessoal, se preparem para a próxima hora. Esse encontro é um oferecimento da MEF. Como o Lourenço disse, eles têm uma ampla expertise nesse assunto de dados de inteligência. Meu nome é Felipe Perino, eu sou fundador da GoEven. O encontro aqui é para vocês, então a ideia é compartilhar informação em primeira mão. E uma das melhores fontes de informação que a gente tem são as pesquisas das instituições internacionais, Gartner. E eu queria perguntar para você, Lourenço, o que o mercado vem dizendo sobre a questão da eficiência na IA? Para onde vai, qual a trajetória de custos, o que vem acontecendo? Bom, a gente está passando por algumas fases, né, nessa jornada aí que desde que a IA generativa aí, surgiu. A gente tem visto, né, a gente teve um boom primeiro muito forte onde se popularizou, né, as pessoas começaram a usar, digamos, para o seu uso próprio, né, não necessariamente para o uso corporativo. E ali foi onde tudo começou a ganhar começou a ganhar velocidade, começou a ganhar utilização e as pessoas, né, começaram a utilizar, ver que tinha coisas que antes a gente não imaginava que seriam possíveis, né, da IA fazer e vem se concretizando.
Então, a primeira coisa que aconteceu foi que as empresas começaram a trazer isso para o seu backlog de coisas a serem feitas. Bom, vamos fazer algum projeto de AI para ver como isso funciona. Tipo, vamos ver o que é isso. Não vamos perder esse bonde. Né? Não vamos perder esse bonde. E aí as empresas começaram num desenvolvimento meio, vamos fazer algumas POCs, né? Provas de conceito, pegar algum problema real que a gente tem e testar a tecnologia, né? O que veio acontecendo, e as pesquisas, tanto de Gartner como MIT, estão mostrando é que os projetos têm falhado, né, por algumas causas, normalmente não por causa da tecnologia, né, mas por falta de preparação desses projetos para atender um problema real que a empresa tem, né, seja ele por não ter dados preparados, seja ele por eu não ter um olhar de governança sobre isso, né, seja porque eu não elenquei qual era o ROI que eu queria ter naquele projeto, ou eu estava trabalhando com um ROI que era impossível de ser alcançado, porque eu estou trabalhando com algo que eu não domino, em termos de tecnologia, e se eu não domino, eu tenho chance de falha na implementação, né? Então, são alguns aí dos paradigmas e um medo do custo. Isso, né, é algo que o custo que se pode ter, né? Então, esse custo, eu acho que ele tem dois vieses importantes. Eu acho que um é o custo que, de fato, esses modelos têm, né, de computacional, e a gente está falando de modelos aí como OpenAI, Gemini, entre outros, né? E as empresas têm utilizado isso, mas têm medo que esse custo escale, assim como já aconteceu na onda de Go to Cloud que as empresas passaram, onde esses custos explodiam aí de nuvem, enfim, a empresa ia descobrir depois que gastou muito em nuvem e aí viu que tinha uma necessidade de governança. Bom, a gente já aprendeu com isso. Com a IA generativa não vai ser diferente. A gente precisa ter esse olhar, né? E aí tem um outro viés que eu também vejo, que é a implementação dos projetos, porque isso acaba tendo um custo também para as empresas, né? Então, acho que e também ele é apontado nessas pesquisas como um ponto de falha. Então, acho que hoje são alguns dos ingredientes que a gente vai ter aí para a gente falar, tanto que vai ter o FinOps, falando diretamente sobre o custo, né, de computacional da coisa, da nuvem, etc., quanto de como que a gente pode fazer com que esses projetos dê certo. Isso vai economizar dinheiro para as empresas. Perfeito. Pessoal que nos assiste, vocês fiquem à vontade para enviar perguntas. Essas perguntas são privadas, só chegam aqui para a gente, então não tem compartilhamento com o grupo, mas na medida do possível nós vamos fazendo aqui em tempo real para o Renato e para o Lourenço. Renato, você tem alguma consideração para fazer nessa questão de eficiência, da trajetória? Você não quis falar quanto tempo de Ford tem, mas provavelmente você já viu alguns episódios de hype acontecendo. Exato. E depois os erros posteriores. E essa parte aí do consumo de dados, né, que eu acho que é um item que vem sendo bem relevante. Eu vou trazer um caso aqui nosso, né? O dado, hoje a Ford, por exemplo, ela trabalha com um portfólio de veículos conectados. Então o veículo conectado, ele fica enviando informações a cada minuto para a empresa e você começa a acompanhar aquele veículo. Então o número de dados que vem aumentando é muito grande. Então esse hoje é um item que a gente foca muito, ou seja, o número de dados que a gente recebe, o número de produtos digitais que hoje a gente entrega para os clientes, aumentou significativamente o dado para nós. Então, apesar de hoje a gente ter um portfólio de veículos menores em quantidade, a parte do carro conectado aumentou muito esse volume de dados. Então, hoje para nós, a preocupação de ter esse dado tratado, cuidado, e não ter dado aqui em excesso, dado que você não utilize, etc., virou fundamental para nós no controle, inclusive, do FinOps, que é um item também que a gente vai atuar aqui e falar. Mas, por outro lado, tem um lado positivo, né? Hoje a gente tem muito dado e a gente consegue utilizar muito melhor as IAs, principalmente a IA generativa, as predições, né? A IA preditiva, a IA tradicional, que a gente utiliza bastante. E aí o volume de dados, bem cuidado e bem tratado, ele traz muito potencial para nós, que dá diferenciação aí para a gente no mercado e para os clientes. E a também. fatura é mais domada, né? É sob controle. É sob controle, exato.
sem perder o controle, é isso aí. Muito bom. Ô, Renato, a gente falava anteriormente aqui nos bastidores sobre um projeto que você implementou e tem um reconhecimento global. Eu sei que a Ford, para um contexto aqui pessoal, eu sei que todo mundo conhece Ford. É uma marca mundial, a pioneira em tudo que é locomoção urbana, enfim. A gente tem uma cultura de engenharia de produção desde muito cedo, né, na indústria automotiva, um foco em qualidade, uma mentalidade de não desperdício. E eu fiquei interessado porque o case é o Waste Zero Mindset, né? Você trouxe algo parecido para o campo dos dados? Você conta pra gente o que deu certo. Exatamente. Esse é um case nosso de bastante sucesso, um case que é aqui na América do Sul, tá? Mas nós estivemos recentemente apresentando num processo global o nosso case, tivemos lá nos Estados Unidos, onde a gente pôde apresentar para todo o time global, porque foi muito relevante. O que nós fizemos, né? Ou seja, nós estávamos com um cenário, né, com os dados aumentando, que é o que a gente vinha falando, muito dado aumentando, os custos de armazenamento na nuvem, apesar do custo individualmente não ser um valor significativo, mas ele vai aumentando, né, exponencialmente com os dados aumentando, né, e a gente também começou a observar que a gente tinha um grande volume de dados que a gente vinha pagando, né, para ter esses dados e que a gente não estava utilizando. Então, e também a gente focou muito no tempo de processamento, ou seja, muito processamento para a gente entregar valor para a área de negócio. Então, isso aí começou a nos incomodar ali, né, que falando mais de time da América do Sul, né, isso começou a nos incomodar, ou seja, nós temos um volume de dados entrando enorme e a gente entrega um volume de dados muito pequeno para a área de negócio, comparado com o processo, né. Então, a gente falou, pô, precisamos trabalhar nesse item aqui. Aí entrou a parte de cultura, entrou uma parte de Lean Manufacturing, aí a gente usou os processos de qualidade da Ford, né? Então a gente começou a trabalhar com um processo que é DMAIC, né? Que é onde a gente define, mede, faz os improvements e analisa e controla. E esse é um processo muito usado na Ford, porque a Ford é uma empresa de manufatura, né? Então é um processo padrão, o Lean Manufacturing. Então mas nós também somos uma fábrica, só que fábrica de dados, né? Então vamos trazer esse conceito para cá. E aí nós começamos um conceito que aí veio o mindset, né? De a gente ter o Waste Zero e que levou o nosso projeto aí a ser selecionado, né? Nesse item. Então nós começamos a medir, dividimos o projeto em 2 processos, né? Primeiro a gente começou a ver a cultura. E a gente viu que a gente estava com algum problema de cultura na própria equipe. As pessoas não se sentiam donos daquele processo, sabe? Então o custo para ela não era importante. Ela processava, né? Dá para entender, né? Ela processava, mas eu estou executando. E ali não se preocupa se tem um over-engineer em cima daquele código, se o código está limpo ou não está. E ele vai fazendo. Então, aí nesse trabalho de entendimento, como que a equipe estava entendendo o pertencimento dela no processo, aí a gente começou a entender alguns problemas, né? E a gente viu que tinha um pouquinho de técnico. Então nós começamos a dar treinamento, aí nós temos uma parceria também com a MEF, com alguns engenheiros MEF. Nós certificamos todos os nossos engenheiros, né, na plataforma que a gente utiliza, que é a GCP, então todos os engenheiros foram certificados. E aí a parte de conhecimento parece que começou a ficar alinhada e as pessoas começaram a se sentir interessadas, dono daquele problema. Então esse foi um primeiro item que a gente trabalhou, ou seja, a gente focou em alguns comportamentos que a gente trabalha, que é muito importante, né, que a gente tem como pilar. Um deles era esse ownership, então a gente trabalhou. E depois a gente focou no segundo behavior nosso, que é faça só o que importa, ou seja, a gente começou a será que nós estamos fazendo só o que necessita ou estamos fazendo muito mais? E aí dividimos o nosso processo em 2 grandes blocos. Um bloco que era a parte de storage, então a gente focou no storage, e aí nós começamos a fazer uma análise, né, usando o DMAIC,
E aí identificamos naquele processo que a gente tinha dados que não estavam sendo utilizados, e muito dado temporário que estava sendo armazenado. Aí nós começamos a identificar processos que executavam e demoravam muito. Então, depois de uma análise detalhada, a gente começou a focar na limpeza. Então, aí começa o projeto de sucesso, ou seja, nós tínhamos ali 360 terabytes de dados e, no resultado, nós precisávamos de 20 terabytes. Então, tudo isso é um custo significativo. Então, essa transição entre sair desse 360 terabytes de dados que a gente tinha, que já tinha uma previsão de chegar a 460 no final desse ano, nós hoje estamos com 20. Só que 20 terabytes de dados bons, tratados, que realmente são utilizados. Isso aí deu uma redução em torno de 95%. Isso, para vocês terem uma ideia, representa em torno de $100 mil ano. Então, já temos ali $100 mil ano que eu posso investir na própria equipe, certo? Que eu não estou gastando com desperdício, waste. E aí nós focamos no segundo módulo, né? O segundo módulo era focado na performance. Então nós focamos, nós vimos que o nosso processo, para um data lake que a gente trabalhava, a gente levava em torno de 5 horas. É muito tempo para você entregar um valor. Você pegar todos os dados, trabalhar ele, fazer data prep, cruzamento, etc. Mas 5 horas depois você vai deixar o dado pronto? Tá bom, a pessoa entrava de manhã e já estava pronto. Mas se tivesse dado um problema, já não ia dar mais tempo de reprocessar. Aí nós começamos a focar em vários processos, né, em várias metodologias aqui para a gente poder trabalhar, ao invés de trabalhar vertical que a gente trabalhava, ou seja, a gente tinha os nossos pipelines e a gente precisava acelerar, o que fazíamos? A gente íamos colocando mais máquina, ou seja, tinha um funil e a nossa máquina estava gigante, e o custo aumentando. E aí nós começamos a trabalhar no processo de verticalização, de horizontalização, ou seja, nesse processo de horizontal, aí nós começamos a ter várias máquinas, vários processos rodando em paralelo. Lógico, tem mais coisa por trás disso, mas aí para esse data lake, nós fizemos para vários, mas para esse data lake, para você ter uma ideia, que é um dos mais importantes para nós, a gente levou de 5 horas para 43 minutos. E aí também um custo de aproximadamente $20 mil ano que a gente reduziu só nesse processo. Então, somando entre o processo de storage mais esse processo de performance, nós tivemos aí uma economia em volta de em torno de $120 mil ano. Então esse é um caso aí de sucesso que a gente queria compartilhar. E uma melhora da performance. A melhora da performance. 7 vezes praticamente mais rápido. Exatamente, ficou aí 90% mais rápido do que a gente fazia. E quanto mais barato. E mais barato. E aí, pessoal, vocês estão interessados em reduzir 95% a fatura e ainda melhorar 7 vezes a velocidade? E foi exatamente isso. E aí, parece uma coisa, não parece simples porque muita gente não fez, né? Então, globalmente, quando a gente foi apresentar esse case, todo mundo começou a olhar os dados. Agora, imagine isso numa proporção Ford mundial. Ou seja, a América do Sul é pequena perto da Ford mundial. Então, agora, um dos membros da minha equipe aqui vai trabalhar junto com o time global para passar toda essa experiência, esse processo onde que a gente colocou investimento. Sensacional. Mas foi bastante focado na cultura. Bom a demais. Cultura acho que é um item que mudou bastante. Isso foi um case conjunto, ou seja, a MEF estava de mãos dadas aí no processo. A MEF estava junto com a gente. Legal. A nossa equipe é composta, né? Nós temos um parceiro que é a MEF, então é composta de Ford e MEF. Perfeito. Então nós temos engenheiros Ford e engenheiro MEF trabalhando junto. Bom demais. É uma equipe só. Para nós é como se fosse uma equipe só. Eu aproveito porque aí eu vou incluir o Lourenço nessa conversa também, aproveitando que parte da MEF estava no projeto. A gente provocou essa masterclass sobre custos na IA, e aí a gente falou sobre dados. Vamos fazer uma conexão AIOps, de repente? O que a gente pode ter aqui de exemplos, o que a Ford agora está preparada para fazer daqui em diante e outros impactos? Tá bom. Bom, eu acho que tem uma parte importante que a gente falou de preparação de dados, né? E não tem como a gente falar de
AI generativa ou AI tradicional, enfim, sem a gente falar de preparação de dados, porque os motores se alimentam de dados. Ele é o alimento essencial ali que os motores precisam para gerar os resultados. Então a preparação de dados é uma etapa importante, né? E esse case falando um pouco essa jornada, né? Normalmente é natural isso que acontece, a gente leva muito dado para a Data Lake, depois a gente refina, acaba nem sempre, né, consegue, se tem essa etapa de remover a quantidade de dados, né, que eu estou desperdiçando lá em armazenamento e processamento, mas é uma etapa muito importante para você ter vantagem em termos de custo, ganho de performance, né? E aí a gente precisa ter esse olhar para dados, porque isso também impacta diretamente o nosso custo de AI. Né? Porque tanto no resultado que a AI generativa vai trazer, com as respostas que a gente está precisando que ela nos dê, quanto no processamento desses dados. Então, quanto mais montante de dados eu tenho que é lixo, digamos assim, né? Porque eu não estou usando, não é que aquele dado não é importante, mas para aquela situação, como o Renato trouxe, eu não preciso daquele dado, eu vou precisar para outra, né? Então eu não tenho por que ficar reprocessando ele. E a IA vai se encaixar muito nesse cenário, porque esse mesmo data lake que está otimizado, a IA vai rodar otimizado ali também. Né? E com a IA eu não estou rodando só dado, né, estruturado, dados que vêm de diversos sistemas, eu posso ter documentos, eu posso ter imagens, eu posso ter vídeos. Né? Então imagina o potencial de escala que esse custo aí pode ter. Né? Então é importante ter esse olhar. Eu acho que tem um outro aspecto, é a gente, quando a gente vai criar, né, esse ecossistema, e a gente tem ajudado nossos clientes com isso, é fazer o nosso cliente entender que assim, ele precisa ter ajudar o nosso cliente com para que você precisa disso? Qual é o problema que a gente vai resolver? Né? Dentro disso, aí a gente precisa necessariamente envolver negócio. Qual é o problema de negócio? Né? Eu não sou, né, a gente não pode dar aquele de gênio da tecnologia, né, que vou te entregar uma solução maravilhosa que no final do dia o negócio não usa. Né, e que custou muito caro para a empresa. Né? No final, a gente está usando a tecnologia como meio para entregar lá na ponta. Né? Então, a gente tem uma série de modelos disponíveis aí no mercado, cada um, as LLMs que acabam resolvendo muitos problemas, respondendo para muitas coisas, mas a gente sabe que uma é melhor que a outra em alguns aspectos. A gente tem uma questão de custo também, que umas são mais baratas que as outras, de acordo com a sua utilização. Então, é importante ter também essa preocupação de quais são os modelos, qual modelo eu vou utilizar. Esses modelos, eles têm problemas de disponibilidade, né, quando eu coloco ele em missão crítica para atender algum serviço. Vamos pensar assim, uma questão hipotética. Eu vou colocar um modelo de LLM para atender o nível 1 de atendimento a cliente, né, trabalhar com o nível de atendimento a cliente. Ok, estou atendendo, sei lá, 500 mil pessoas por dia, 500 mil atendimentos. Estou diminuindo a quantidade de pessoas no telefone, né? Elas estão supervisionando agora isso, e precisa de supervisão, né, de pessoas especialistas no processo. Se o serviço cair, o que acontece? Né? Eu tenho que ter um fallback para isso, né? Que a gente precisa ter um modelo de fallback onde o meu modelo principal caiu, e eu vou colocar um segundo modelo que vai atender essa demanda porque ele caiu. Né? Assim como a gente já tem outro serviço de TI. Isso se aplica também para IA generativa. Né? Então, eu preciso ter um monitoramento do serviço para eu chavear, fazer o switch disso antes dele cair. Né? Então, eu faço um monitoramento, eu vou vendo que a qualidade da resposta ali em tempo a latência vai aumentando, eu tenho que fazer um switch para... E será que eu estou utilizando os serviços corretos? Será que para aquela minha aplicação em termos de respostas que ela vai dar e também em termos de custo, eu estou utilizando o melhor modelo? Né? Tem toda uma questão de guardrails também. A gente já viu aí alguns casos, especialmente ano passado, ano retrasado, de IAs que foram colocadas sem, digamos, supervisão, sem os guardrails corretos, expondo dados, né, gerando prejuízo financeiro, porque bucaram passagem sem necessidade, por exemplo. Teve um caso no Canadá que aconteceu isso. Enfim, ela foi uma IA muito criativa, digamos assim, né, e gerou prejuízo financeiro para a empresa. Teve um caso de carro sendo vendido a 1 centavo, alguma coisa assim. Entendeu? Então, não da Ford. Não. Então, esses são casos reais, né, que de fato aconteceram. Então, hoje, a gente já tem aí experiências,
né, que apesar de ser tudo muito recente, a gente já consegue antecipar aí alguns problemas, né? E essa visão toda, ela entra também numa visão de FinOps, né? Porque ela não é só o FinOps, ele não pode ser uma visão só do custo daquilo, que aquilo ali tá me trazendo, né? Eu consigo, obviamente, com o FinOps, ver quais são os modelos que estão me custando mais caro, quais são os agentes, os assistentes que estão utilizando mais. Eu preciso monitorar isso e saber como monitorar e o que está utilizando mais processamento e está me custando mais caro, porque de repente o desenho que eu fiz da solução não era aquele, mas o resultado prático está sendo. Então eu preciso entender, cara, botei isso aqui no modelo, eu não achei que ia custar tão caro, eu não achei que ia ter tanto uso, e está sendo muito utilizado. Como é que eu faço? Então eu tenho que usar um modelo mais barato, eu tenho que limitar o uso, o pessoal está usando de forma desnecessária. A gente precisa ter uma visão disso, né? Até para entender quais são os dados que estão envolvidos nisso, né? Quais são os repositórios que eu estou disponibilizando para a IA utilizar. Né? E evitar, com tudo isso, eu consigo também evitar a exposição de dados, eu consigo ter uma visão de segurança, e eu consigo evitar os projetos Shadow IT de IA generativa. Né? Porque a gente sabe que se a área de tecnologia não entrega para o negócio o que o negócio precisa, o negócio faz por conta própria. É bem comum. Né? Então, e onde era planilha Excel, agora virou ChatGPT. Okay. Com um dado corporativo sendo exposto lá para o ChatGPT. Então a gente precisa evitar. Então a empresa, como um todo, ela precisa ter essa preocupação. Nesse cenário todo, a gente vai acabar focando mais numa questão financeira hoje aqui. Né? Mas a gente viu que tem várias coisas que impactam financeiramente. Sim. A falta de governança impacta financeiramente. Não é só o monitoramento do custo que a gente consegue fazer, mas é a questão de eu não estar expondo o dado que não deveria estar sendo exposto, é eu não deixar a IA com falta de guarda-reios adequados para ela ficar dando, né, respostas que eu não estou esperando. Eu preciso ter monitoramento, eu preciso aproximar o negócio. Então, esse caso da Ford, a gente vê que a gente vai começar com esse caso a gente começou com esse case de dados, né? Mas a gente viu que teve uma questão de ganho de processamento, e a gente viu que teve uma questão de storage, e a gente viu que teve uma questão de cultura, né, que tá aí envolvida. Então, não é só a gente olhar o ponteiro como ele está. Tem outros aspectos envolvidos que impactam diretamente o custo, né, dos projetos de AI. E mais um deles é eu estar rodando projetos de AI, né, longe do negócio, sem entender o que eu preciso entregar de fato de valor para o negócio, e esse projeto falhar. Isso envolve custo. É tempo de pessoas que são super especializadas, é tempo de processamento, é tempo, muitas vezes, de consultoria, né, ou de pessoas que estão trabalhando ali, né, que são super especialistas e que custam, e o projeto simplesmente falha, né, porque eu não olhei adequadamente porque eu estou entregando, ou deveria entregar. Perfeito. Tem uma frase que quem é da minha geração vai identificar imediatamente. Se não comprar, o desconto é maior, certo? Eu queria perguntar para vocês o seguinte, legal, ok, a gente tem muitas coisas para fazer em termos de melhoria quando a IA deve ser usada. Agora, um passo para trás, onde é que vocês veem que a IA não deveria está sendo utilizada? Porque o hype, o mercado, ele sempre vai estabelecer um certo ritmo cada vez mais, vamos dizer, armamentista, cada vez modelos maiores, cada vez mais dados sendo ingeridos, cada vez mais, e muitas vezes você não precisa daquilo. Você vai usar um negócio super engenheirado, que custa muito para funcionar, para fazer uma conta de mais. E aqui tem uma calculadora mecânica, pessoal, do século passado, ou retrasado talvez, que faria a mesma coisa. Então, como é que vocês veem a questão do uso muito indiscriminado de IA, onde ela não deveria ou não precisaria ser? Ela é muito para aquilo. Bom, eu vou fazer um comentário, né? E eu acho que você tem toda a razão nos seus comentários, mas não sei se a gente está indo nessa direção, tá certo? Hoje, a gente tem um incentivo muito grande para usar IA, e nós estamos vendo todo mundo fazendo coisas com IA, que é o que você falou, às vezes não precisava, coisas muito simples, mas a pessoa está utilizando. Então, eu estou num conceito um pouquinho diferente, que é, como é uma tecnologia nova, algo novo,
E a gente sabe que o potencial da IA vem para resolver muita coisa pequena, processos menores, coisas menores e simplificar seu dia a dia. Acho que todo mundo já consegue ver que a IA vai ser um assistente, né? Ou seja, nós vamos estar ali toda hora que você precisar, a IA vai estar ali para te ajudar, como se fosse um assistente seu pessoal, e vem caminhando para isso. Então, hoje, a gente está mais no foco de incentivar o uso. Então, vai um pouquinho diferente, eu concordo com você, o que você comentou faz todo sentido, ou seja, a gente está usando uma bazuca para matar uma formiguinha em alguns casos, né? Ou seja, o que nós estamos tentando focar é no uso da IA correta, ou seja, se a gente está utilizando uma coisa simples, por exemplo, uma tradução, você não precisa de uma IA com reasoning, uma IA muito que tem um token com custo muito alto. Então, a gente incentiva e a gente orienta para que a pessoa utilize aquela IA mais simples que tem um custo muito mais baixo para a empresa. Então, hoje ainda talvez a gente vai seguir aí matando a formiguinha com uma bazuca, tá? Porque não precisa de uma IA para fazer uma conta, que nem você falou. Mas hoje, na empresa, o foco nosso está sendo tente reduzir o seu trabalho, tente usar a IA para te ajudar no seu dia a dia, tente usar a IA para simplificar processos que você gastava, mesmo que o processo gastava 20 minutos, 15 minutos, se cair IA você faz em 1 minuto ou 30 segundos, tente utilizar. Então use a IA como um assistente, tente resolver pequenos problemas no seu dia a dia, mas use. Mas vamos ter o cara que vai estar matando a formiguinha com a bazuca. E aí a nossa orientação usa a bazuca mais barata que tiver, tá bom? Se é para usar alguma, né? Já que é para usar alguma. Então é isso que é o foco nosso hoje na empresa, né? É um incentivo muito grande de usar, mas usar a IA correta. Esse que é o nosso foco. Então, depois eu posso comentar um pouquinho da plataforma, como que a gente faz tudo isso. Mas aí deixa o Lourenço comentar alguma coisa. A gente vê que, inclusive, as pesquisas trazem isso, que é uma questão de letramento de IA, né, de treinamento. Né, e a gente vê, obviamente, a gente tem ali em times de marketing, né, o pessoal utiliza muito para geração de imagem, texto, tecnologia, né, também muito com automação de geração de código, ganhando muita produtividade. Mas tem toda eu acho que daí isso especialmente tecnologia, é pertinente ao dia a dia, né? Tá no sangue do pessoal ali utilizar, e o pessoal esses times já vinham buscando esse tipo de solução já há bastante tempo e agora estão conseguindo, né, desenvolver o seu trabalho de uma forma mais rápida, então praticamente ficam gerenciando ali integrando diversas soluções para criar uma solução final, né? Então, mas a gente tem um outro lado quando a gente está falando de empresas, que é toda a parte de back-office, né? Que são pessoas que têm contato diário com tecnologia, mas não na profundidade que a gente tem dentro de times de desenvolvimento, ou times de dados, né? Então, esses times eles têm um contato mais superficial, e é natural que isso aconteça. Então, da mesma forma como a gente já vem trabalhando há alguns anos com letramento sobre dados, né? Como desenvolver análise, tomar decisão baseada em dados, colocando dado na mão do negócio, IA vai ser a mesma coisa. A gente vai precisar treinar esses times, e a gente não está falando de substituição de pessoas, né? Tipo, vou trocar pessoas por IA. As pesquisas estão mostrando que isso está variando entre 5% e 20%. Pesquisas do MIT desse ano. Entre 5% e 20%, de fato, é algum impacto que está gerando em substituição de trabalho muito repetitivo e que a IA está fazendo. Então, isso não tem sido uma priorização, né? As empresas têm tentado ganho de eficiência, aumento de margem, né? Então, é isso que tem acontecido. E como o Renato trouxe, a gente precisa ter esse olhar para essa utilização não ser indiscriminada, né? Então, a gente vai precisar colocar as soluções corretas e os modelos corretos na mão dessas pessoas, porque elas não vão ter
Elas não vão conseguir selecionar qual é que é o melhor modelo para elas tecnicamente. Né? Assim como especialistas em AI, sabe, eu sei que o tal modelo é especialista nisso, eu sei que o outro modelo é especialista, eu vou gerar imagem e uso o modelo X, eu vou converter voz para texto, eu uso o modelo Y. Beleza, a pessoa que é especialista, ela vai saber. Mas, cara, como é que eu vou botar isso? Eu vou pedir para o negócio lá, o back-office, alguém que está na área de RH, financeiro, o cara ter essa... Não, eu vou precisar desenvolver assistentes ou copilots para eles utilizarem que acelerem o trabalho dele no dia a dia. Né? E isso vai me trazer otimização de custo também. Porque daí eu não vou ter um uso indiscriminado de um modelo que me custa muito caro e que no final do dia o pessoal está utilizando a bazuca para matar formiga, como o Renato falou. Né? Perfeito. Tem a questão também de a própria natureza dos dados sendo ou criados ou consumidos pela IA terem diferenças de criticidade, de segurança em torno delas, né? O marketing vai desenvolver coisas que o mercado deve ver, então expor isso na internet não é um problema. O desenvolvedor pode até mostrar uma função, mas sem o todo, aquela função isolada não significa muita coisa fora de um sistema. Agora, quando a gente sobe um relatório de contabilidade, a história é outra. Sim. Né? O que se deve preocupar em termos de agora, pensando em governança, em estrutura de governança? Porque acho que isso tudo gera em torno de alguém precisa orquestrar essa educação, esse letramento digital, alguém precisa supervisionar de alguma forma o negócio, ser um business partner, precisa classificar os dados, precisa ordenar a construção em torno de uma certa arquitetura que tenha passo, depois passo, depois passo, não tudo misturado. Então, como é que vocês veem a questão da implementação de governança pensada em IA nas empresas? Perfeito. Eu não vou falar muito genérico das empresas geral, vou comentar como que a gente está fazendo lá, talvez trazer essa experiência, né? Perfeito. Nós desenvolvemos uma arquitetura, né? Onde todas as IAs que qualquer um da empresa pode utilizar, eles estão centralizados numa única arquitetura, num único painel. A gente até deu um nome, né, para esse painel, chama Michael One ML, né, que é em homenagem ao Mustang nosso, Michael One. Então, nessa arquitetura, então a pessoa tem acesso a todas as IAs, e ali, para cada uma delas, a gente classifica em nível de custo, nível de segurança, se a pessoa pode usar para dados confidenciais ou não, porque aí aquela IA vai trabalhar somente internamente, não utiliza dados da web, esse tipo de coisa. Então, a gente traz de uma maneira bem clara qual é o foco ali daquela IA e para que a pessoa pode utilizar, né? Então, esse é um item, né, que a gente... vamos dizer assim, ele é um processo de ter uma governança em cima disso, e por trás nós temos um time, que analisa o uso dessas IAs. Então a gente sabe exatamente qual IA está usando, qual número de token está usando, que dados que subiram naquela IA, etc. E aí o time de governança é responsável em fazer aí esse processo de monitoria, né? E inclusive com diversos guarda-reios que a gente tem para utilização, né? Então, tamanho de arquivo é algo que é importante, ou seja, nós não deixamos subir qualquer tipo de arquivo, qualquer tamanho de arquivo, então tem uma certa segurança em cima dos arquivos que você sobe. Se o arquivo sobe, ele tem uma pré-classificação se ele encontrar dados confidenciais ou dados, sei lá, PII, alguma coisa assim, também ele não pode subir. Então tem uma série de guarda-reios automáticos. Temos guarda-reios de performance, né? Se o uso daquele modelo ou aquela utilização ultrapassou um número de tokens, também ele para, o modelo para evitar uma explosão de AI Ops aí, de custo na parte de IA, né? Então a gente tem esses guarda-reios, ou seja, é um processo que já está bem estabelecido, óbvio, temos uma certa governança, né? Bem estabelecida, mas é um caminho que as pessoas podem seguir para chegar nesse processo, né? E o outro item é uma parte de cultura. Então a gente tem processos mensais que a gente se faz com
Isso é responsabilidade de uma área, né, que é a minha área de dados, junto com a área de treinamento. Então, mensalmente, a gente traz cases da companhia para apresentar para a organização toda. Nós temos um newsletter, né, que desenvolvemos, a gente chama de AI Drops, que a gente compartilha tudo que entrou novo nessa plataforma, todos os cases, recomenda de novo, né, que tipo que está sendo usado, qual que deve ser usado, e a gente compartilha com a organização toda. Isso é para a organização toda, não tem exceção. E a gente faz lives mensais com toda a organização da América do Sul, todos são convidados, 100%, desde o presidente até todos. E aí a gente compartilha os cases que eu falei e também dá dicas de modelos de IA, coisas novas que surgiram, que as pessoas podem usar. E a gente traz cases das áreas, não só cases nossos da área de dados. A gente traz das áreas de negócio, cada um vai e apresenta o seu case. Isso com incentivo de utilização. E na parte de AIOps, para ver se a coisa não explode, se a gente não tem alguma coisa, aí sim nós temos, aí é mais automático, feito pelo time global, que a gente sabe por skill time, até por nível de usuário, quanto está consumindo de IA. E aí os guarda-reios alerta, né? Se a gente está ultrapassando aqui... Extra heavy user ali. É, exato. Opa, precisamos conversar com esse aqui individualmente. Não, é brincadeira. Existe o incentivo mesmo de utilizar, mas existe o incentivo de monitorar para que não exploda. E a gente saber também se a gente está usando a IA correta, né? Então esse é um processo. E parece que vem funcionando muito bem, porque a gente vê a utilização versus a IA que está sendo usada, está fazendo muito sentido o processo. Tem alguns casos que separam, mas a gente vê que a tendência não é de utilizar os modelos super complexos, que faz imagem, faz vídeo, faz etc., voltando para fazer alguma coisa simples, uma conta, ou uma predição simples, ou uma tradução, que é um item muito usado também, que a gente percebe. Então esse processo ele funciona. Então é assim que está funcionando essa arquitetura, né, que está por trás. E um pouquinho grande, já está um pouco estruturada, né? Talvez também pelo tamanho da empresa. Serve de inspiração. Mas né? serve de inspiração para a gente chegar aqui e é bem efetivo. A liberação de uma IA nova dentro desse portal, ela é feita pelo time global. Aí nosso time, ele utiliza, mas o time global é que libera todas as IAs novas. Então, ou seja, nós temos disponíveis várias IAs, então assim, é super interessante porque coisa que a gente viu no mercado, às vezes a pessoa só tem o chat GPT, né? Sim. Então nós temos Gemini 2.5, temos GPT Pro, 4.5, sabe? Temos Meta, temos DeepSeek, então tem vários, e cada um focado em alguma coisa mais específica. Ou seja, o serviço é um portal único para os usuários, ali tem um nível de governança, ele me deixa entrar nas ferramentas conforme as políticas da empresa, então já é uma oferta que não é assim, eu entro no meu navegador e coloco nas minhas coisinhas pessoais. Não, exatamente. Não é para usar um chat GPT próprio, é para usar o nosso, da empresa. Porque ali ele já tem todos os guarda-reios, tem o processo de segurança que as políticas de governança implementadas já estão ali. Então você não precisa se preocupar. Agora, se você abrir o seu navegador, usar o seu chat GPT e subir um arquivo, vai ser pego. E vai ser alertado. Olha, você fez algo que está fora das políticas da companhia. O pessoal de segurança já quer levar um papo contigo. Já quer levar um papo contigo. É isso aí. E vocês, Lourenço, o que vocês veem na Meth? Não só no projeto com a Ford, mas, poxa, vocês têm consultoria, atendem várias das maiores empresas do Brasil, tem tecnologia própria. O que você vê em termos de governança aí para o pessoal que está assistindo? Eu vejo que tem diferentes estágios, né? Tem empresas que estão num caminho parecido com o da Ford, né? Que já trabalhavam com toda uma estruturação de dados, né? Já tinham modelos de machine learning rodando em produção.
E, enfim, aquilo ali. A AI generativa veio com algo que, nossa, eu já vi que eu vou ter ganho potencial aqui e eu preciso ter um olhar, né, de governança para isso, né? Acho que esse caso que o Renato trouxe, ele caminha para um caso de empresas que estão amadurecendo rápido no assunto, né, e viram que isso é necessário e estão colocando a AI na mão de toda a corporação, evitando que as pessoas utilizem ou façam projetos Shadow IT, utilizam o ChatGPT próprio, enfim. Tem empresas que a gente vê que a gente busca ajudar as empresas que estão também em um caminho, digamos, inicial nesse sentido. Tanto vai ter empresas que vai estar num caminho que precisa estruturar dados para determinados projetos, porque os dados não estão 100% adequados para utilizar com uma IA generativa. A questão de contexto de dados também é importante, né? Quando eu coloco uma AI e eu vou distribuir ela para a companhia inteira, quais são os contextos de dados que eu estou trazendo, né? Então, por exemplo, RH, que é um dado super sensível, o que eu estou expondo ali para a IA? Eu não posso botar ele na base do RP transacional de RH que vai sair todo dado, né? E eu tenho que criar guardrails, eu tenho que filtrar, eu tenho que cuidar eu tenho que gerar um lake para não botar a IA num dado transacional e derrubar o sistema, né, e expor dado incorreto. Então a gente está ajudando as empresas, também estamos buscando ajudar as empresas nesse sentido. Na MEF a gente tem uma plataforma, que é a MEF AI Platform, que busca endereçar esses tipos de problemas que a gente vem conversando aqui, né? Então a gente busca antecipar, né, ajudar nosso cliente a antecipar. Então, a gente tem clientes que estão usando nossa plataforma, tem clientes que estão usando plataforma própria, como a Ford, por exemplo, né? Então, a gente vê casos onde o pessoal está trazendo, e a gente está colaborando com esses projetos também, onde estão indo para modelos híbridos. Isso é uma coisa que não é tão comum, né? Ou seja, eu tenho processamento de LLM no meu data center, e tenho dentro de casa, e tenho processamento fora na nuvem, né? Então a gente consegue ajudar, inclusive, a fazer escoamento, né? Então eu estou com o meu processamento aqui, eu começo a dar pico de performance, eu começo a escoar para a nuvem, né? Então porque eu já tenho esse processamento aqui on-premise e eu acabo tendo que vou utilizar porque é um custo que eu já tenho, está endereçado o investimento, e eu quero escoar para fora só o que eu não consegui processar dentro de casa, só o que é pico. Então, temos feito esse tipo de trabalho também. Eu vejo que essa parte de governança, ela passa por todos esses aspectos que a gente vem conversando até aqui, né? Desde aculturamento, né, de colocar as pessoas para trabalhar com as ferramentas certas nas áreas de negócio, a gente endereçar corretamente os projetos que essas áreas de negócio querem fazer, aquela coisa de por que você precisa, né, fazer esse tipo de projeto. Eu quero fazer um projeto, ok, para que você precisa, quais são os ganhos, o que eu vou ter ganho de eficiência, o que eu vou ter ganho de economia, o que eu vou ter de custo, né, qual que vai ser o ROI disso, né, para o projeto, para a gente ter uma validação disso prévia, antes de começar a implementar o projeto. Isso é FinOps puro, porque você está falando de dinheiro, tanto de que é um dinheiro que vai ficar sendo investido de forma recorrente, porque esses projetos de IA generativa vão ficar rodando de forma, não vou dizer permanente, mas por um certo tempo, pelo menos, né, que costumam ser longos. E eu também tenho que garantir o sucesso do projeto, né? Então, e aí, quando a gente vem para essa parte toda de monitoramento desses LLMs, um pouco do que a gente já falou, o Renato trouxe aqui também, a gente ter esse olhar para os motores, né? Quais são os motores que estão me custando mais, né? Essa questão é um olhar que a gente tem muito, muito crítico, assim, quem está usando o quê, qual motor, estipular limites. Olha, quanto o Renato e o Lourenço podem utilizar de tantos tokens, né? É o garantir que eu não tenho gente utilizando muito
e outros que não conseguem utilizar nada porque eu não estou conseguindo endereçar os custos corretamente. Ou simplesmente eu tenho uma explosão de custo e não sei por quê. Né? A governança te garante, né, que você vai ter um olhar de FinOps para isso. A parte de segurança, porque como o Renato trouxe, está sendo comum a gente criar catálogos de assistentes, né? Então a gente cria os assistentes, coloca para a empresa inteira utilizar. Mas você não vai colocar todos os assistentes para toda a empresa. Você vai selecionar quais são os assistentes adequados para determinada área, quais são os outros assistentes para X, para a área Y, e você só deixa de ter visibilidade a esses assistentes. Eu não vou colocar um assistente que está fora do raio de utilização de determinados usuários. Isso também me gera economia, porque daí eu evito que os usuários testem ou utilizem assistência de forma desnecessária. Não é uma questão de limitar, né? É uma questão de eu colocar o investimento na mão correta. Então, não é cortar custo, é eu otimizar o custo e usar de forma correta. Então, isso é uma coisa que ela está sendo utilizada, algumas empresas mais, quem já está mais avançado nisso já está começando a ter mais assistentes e mais agentes sendo utilizados pela corporação de uma forma mais ampla, e a gente tem gente que está começando. Né, e está evoluindo. Então, assim, a gente tem clientes de ambos os espectros e a gente está tentando ajudar e dar os caminhos. Então, para esses que estão começando, a gente consegue antecipar muita coisa. Tipo, ó, não vai por aqui porque você vai ter um problema ali na frente que vai ser, né, esse teu projeto você precisa ter uma configuração de fallback porque você está colocando uma missão crítica e esse cara vai cair e você vai ficar na mão. E aí o pessoal vai parecer que o teu projeto não está funcionando, mas na verdade o que não está funcionando é o teu motor. Você tem que se preparar para isso. Exposição de dados. Você está com os dados preparados corretamente? Né? No final, a gente vê que assim, os modelos eles têm um papel muito importante. Eles dão um resultado extraordinário, mas você precisa endereçar bem o que ele vai fazer e como ele vai fazer. Então, esse ecossistema em volta dos modelos de LLM é muito importante para você garantir que lá no final você vai ter o resultado que você gostaria de ter e até se surpreender com o resultado. Isso acontece. As surpresas não são só negativas, tem muita surpresa positiva que você vê, nossa, não esperava que isso fosse gerar uma otimização tão grande ou que o pessoal ia utilizar tanto, né? Então, as pessoas acabam tendo uma utilização maior para, vou tirar tarefas repetitivas ou coisas que demoravam muito, como você comentou, e eu estou demorando muito menos, e no final eu estou me preocupando mais com o negócio mesmo. Como é que eu otimizo, como é que eu faço com que as coisas funcionem melhor, e eu paro de olhar para coisas tão repetitivas assim. Né? Então, tem tudo isso. E a gente precisa ter esse olhar do que está em volta. Né? A gente conversa com algumas pessoas, quando o pessoal está começando, e é uma pergunta que eu sempre faço, cara, como é que você faz quando cai o modelo? Ou quando você chega no limite de uso da cota que te deram? Cara, às vezes as pessoas não têm resposta, porque assim, nossa, nunca pensei que o modelo ia cair. Então você não está utilizando ele de forma tão ampla, porque em algum momento ele vai cair e você vai ficar na mão com isso. A parte de segurança também, né? Tá todo mundo usando indiscriminadamente dentro daquele feudo, digamos assim. Né, que normalmente é um feudo de tecnologia, que está todo mundo usando indiscriminadamente. Mas quando eu vou para a área de negócio, eu não posso fazer isso, porque daí eu tenho uma exposição de dados sensível, eu tenho que cuidar muito, que às vezes a pessoa não faz nem de propósito, mas o resultado acaba, o impacto acaba sendo um impacto não desejado e ele acontece. Então a gente tem que ter esse olhar. Perfeito. A gente tem 5 minutos, pessoal, para vocês fazerem perguntas. Então, se até agora não fizeram porque o assunto estava muito bom, vocês não queriam nem dividir a atenção digitando, é o momento. Para aproveitar essa reta final, eu queria fazer 2 perguntas, ou talvez seja uma pergunta única com 2 tipos de resposta. Primeiro aspecto quais são as próximas implicações de não fazer alguma coisa a respeito? Ou seja, o que o mercado pode esperar, o que as pessoas que estão ouvindo podem esperar se eles não tomarem uma atitude de montar essa governança, de ter esse olhar financeiro em cima da tecnologia? Por que agir agora, basicamente?
Bom, aí eu acho que eu posso contribuir aí, Felipe. Eu acho que se você não fizer nada agora, você vai pagar caro mais para frente. Resumindo, né? Vai vir uma conta para você pagar. Então, e essa conta pode ser em volume de dados, pode ser em armazenamento, pode ser esse tipo de processo que vai gerar um custo de AI Ops lá no final, muito grande. Ou, eventualmente, aí custo processual por você ter compartilhado algo que não devia, esse tipo de coisa. Então, a parte de governança, ela é fundamental, do meu ponto de vista, né? E se eu tivesse que deixar aqui alguma mensagem, né, assim, para as pessoas nesse momento, né, é criar uma cultura mesmo de governance em cima de AI Ops. E eu acho que é necessário e fundamental para você seguir para frente e utilizar todo esse potencial que a IA nos oferece, né? Então, mas a gente precisa se preocupar um pouquinho aí com o que vem, com os custos ou eventualmente com políticas de privacidade. Isso eu acho que é o mais importante aqui para visualizar. Perfeito. Boa. Eu concordo com o que o Renato trouxe. Acho que isso é uma parte, mas eu vejo que tem uma parte de perda de oportunidade, né? Porque vai ser, sem dúvida, já está sendo um diferencial competitivo, né? Que se você como empresa, você não começar a trabalhar com AI, né, generativo especialmente, não tiver um olhar de que isso é algo que você vai precisar fazer, vai precisar trazer para a sua operação do dia a dia, você vai ficar para trás porque o teu concorrente vai fazer, né? Então eu acho que tem um movimento que algumas empresas já começaram, que alguns estão começando a trabalhar como builders, estão construindo a próprio ambiente, né, partindo do zero, etc. Só que esses caras começaram lá atrás, alguns anos atrás, eles já estão à frente, né? Então, assim, se o teu concorrente já foi, cara, você já não tem mais tempo de construir. Você já pode acelerar e utilize caminhos que podem te propiciar uma aceleração em colocar isso em produção, né? Trabalhe com pessoas especializadas, né? As empresas elas estão ali para ser especializadas no negócio delas, não necessariamente em AI. E tem um mercado aí que é especialista em AI, né? Então, assim como tem engenheiros, como na Ford, etc., né? Como a MEF, enfim, tem você vai ter uma curva aí que talvez você não tenha mais tempo, né, se você está começando agora, não conseguiu colocar POCs ainda em produção. Então, tente buscar aí pessoal especializado, empresas que são especialistas que vão te acelerar esse processo e você vai, no final das contas, economizar dinheiro nisso, seja em custo de oportunidade de negócio que você está perdendo, porque o teu concorrente já está fazendo, está otimizando o custo, está conseguindo aumentar a margem e, quem sabe, está conseguindo vender mais que você, né? Então, acelera. Eu acho que isso são alguns caminhos aí também, além do que o Renato trouxe, né? E para ter também esse olhar para a governança que vai ser essencial, né? Que vai muito de encontro ao que a gente vem falando até aqui. Mas existe um custo de oportunidade e você vai precisar acelerar. Se você ainda não está nesse mundo, você precisa acelerar para entrar nele, né? E aí eu acho que eu trouxe alguns caminhos aí, que a gente comentou aqui, de alguns caminhos que podem fazer bastante sentido. Assumimos que já estão todos nesse caminho de utilização, né? Estamos discutindo o custo já. Mas é fundamental que a pessoa esteja utilizando as IAs. Se não tiver, está muito atrasado. Entendido. Bom, pessoal, a gente tem 1 hora. Essa 1 hora está sendo completamente preenchida nesse momento, nesse minuto. E eu agradeço muito pela atenção de todo mundo que ficou até aqui. Queria pedir as considerações finais. O que vocês acham que o pessoal que acompanhou a Masterclass até aqui poderia desligar e falar, bom, vou ver isso agora? Se vocês pudessem dar uma dica principal aí para quem está nessa jornada. Eu vou dar algumas dicasinhas só para ficar ali o highlight, né? O criar a cultura de AI Ops dentro do time. Ou seja, é uma cultura isso, não é só um processo, é uma cultura. Para as pessoas mirar o ROI, né, da IA, mas não focado só nos tokens, né? E sim no que ele traz de benefício, né, para
para toda a organização, né? Então, ou seja, hoje a gente fala muito em custo, né? Mas esquece o valor que está trazendo por trás. Então, criou a cultura, mas vamos ali mirar o ROI também, o que traz de benefício a utilização da IA. Então, esses dois focos, assim, mais para deixar um highlight para atender. Eu acredito que isso que o Renato trouxe são essenciais. Então, eu colocaria também essa visão de FinOps e governança, que vai trazer, a governança inclui segurança, deixar isso rodando, né? Então, você acaba, com isso que o Renato trouxe, você acaba tendo um viés de olhar para o negócio, mirar, né, a questão de estou entregando o que o negócio precisa. Isso já é boa parte do caminho, né? E você ter esse olhar aí também de que os modelos eles precisam de um ambiente em volta para eles funcionarem bem no negócio. Isso é essencial, né? Que vai propiciar que isso que o Renato trouxe funcione adequadamente. Sem isso, você vai ter muita surpresa ali na frente, e aí você não vai ter ROI, você não consegue entregar o que o projeto, né, tá esperando, que a expectativa de entrega que esse projeto tem, e você não consegue botar ele em produção, né? Então, isso eu vejo que são coisas, complementando o que o Renato trouxe, são coisas essenciais. Não queremos nossos projetos mais no cemitério, dos Não. 90%, né? Exato. Perfeito. Pessoal, como é que o pessoal que assiste pode contatar vocês? Vocês gostariam de deixar uma rede social, um e-mail de contato? Vocês usam o LinkedIn? Acho que pode usar o LinkedIn, né? Renato Lopes, na Ford vai encontrar fácil na área Só de tem dados. Só tem um. Só tem um. Então você vai encontrar muito fácil. E podemos compartilhar o e-mail depois também, se for o caso, né? Perfeito. E não tem problema. Comigo também, pode Lourenço de Paula, me encontra no LinkedIn, na MEF. Eu costumo compartilhar material sobre AI, na MEF a gente gera muito conteúdo, a gente tem newsletter semanal, o pessoal pode, e é sobre AI normalmente, o pessoal consegue consultar novidades lá do que está acontecendo no mercado. A gente tem um podcast que é do DMF, que também é um podcast que a gente traz aí casos reais. Premiadíssimo, que foi premiado, né? É um podcast muito legal. Tem muita gente da MEF que participa, mas sempre tem um convidado, né, de mercado, não só nossos clientes, mas de outras empresas, enfim, no mercado em geral que participa. A gente vai ter, acho, uma pesquisa de satisfação aí também, que acho que é legal. O pessoal vai deixar um QR Code aí. E para ver o que achou do papo, se foi interessante, até para as próximas a gente, se tiver algum tema específico que queira compartilhar, que a gente traga. Esses são temas que a gente costuma fazer de forma recorrente, essas masterclass estamos intensificando agora. Então fica à vontade aí para nos contatar e consumir nossos materiais aí, que eu acredito que vão ajudar bastante aí nessa jornada. Perfeito. Bom, se conectem, pessoal. Na tela a produção está colocando agora o QR Code. Se vocês puderem separar um tempo, uns minutos para dar um feedback, isso vai trazer mais momentos como esse, mais enriquecidos ainda com o que vocês têm de retorno para a gente. Participem de encontros, consumam informação entre si, façam networking. É importante a gente também ver e respirar o que outras empresas estão fazendo, se inspirar com casos de sucesso como o Waste Zero Mindset aqui da Ford. Então contem com tanto a boa vontade do Renato, que já separou essa manhã para isso, do Lourenço, que faz isso assim com a maestria, e também com os convites que a gente vier a fazer aqui pela GoEven. Eu agradeço pela presença de vocês até aqui, desejo uma ótima manhã, uma ótima quinta-feira, uma ótima semana. Obrigado, gente. Beleza, Um abraço. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.